Romã, Romã, ô Romã, Romã, ô Romã, Romã, Que foi, Romã? podcast. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Romã Podcast. E apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos! Vocês estão bom? E aqui no anime de hoje a gente vai descobrir que o não você já tem. Você vai correr atrás do sim. O problema é que esse sim, se você tiver tido um não antes e teve um sim depois, ou um sim antes e um não depois, vai mudar toda a rota da tua vida. Mas se não foi mais de graça, né? Foi mais por graça, vai. Foi mais fazendo charme. Mas não menos importante, Masayuki, muito prazer. Fala, seu lindo! Aqui é o Fabiano e você está ouvindo o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás. Em cada episódio falamos de uma temporada de anime ou filme, sem roteiros, sem rodeios. Às vezes a gente pesquisa, às vezes não, então pode esperar qualquer coisa sair daqui. Considere nos seguir na plataforma que você estiver nos ouvindo neste momento. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, recomendo que você nos siga nas outras plataformas, como Spotify, por exemplo, porque o YouTube tem a tendência de bloquear alguns dos nossos episódios e a gente não quer dar trabalho para o nosso editor e nem que você fique sem perder algum novo lançamento. Também temos as nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição deste e de todos os outros episódios. Se quiser seguir a gente por lá também, nós vamos sempre estar postando cortes, postando vidinhos, dancinhos, qualquer outra coisa que der na telha. Meu muito obrigado e aproveite esse episódio. E senhor Fabiano, nos traga os dados desse anime que me deixa que não estava esperando ter que gastar neurônios para assistir esse anime. Não estava esperando. Achei que ia ser um romancezinho tranquilo, no máximo, mas já como japonês não consegue fazer uma história de romance normal, né? Aparentemente. Hoje a gente vai falar de Bokuga Aishita Submeter no Kimie. Submeter A essa situação que sempre faz passar a ter que gastar neurônio pra assistir esse anime. Mas vai. Bokuga Aishita Submeter no Kimie. Ou em English, To Ever You I've Loved Before. Em inglês, em português, para cada um de vocês que já amei. É filme pra... parece que o cara é pegador, né? Mas na verdade ele só tá se referindo a uma única pessoa. Talvez duas, não sei. Mas... É um filme que, igual o Márcia falou, foi uma indicação minha. Eu não esperava nada também. Eu achei que era um filme fofo de romance. Mas de repente veio um negócio futurista e veio umas paradas meio assim. De verdade, eu saí meio assim. O que eu acabei de ver? Eu entendi realmente? Eu acho que eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que talvez. Eu comecei a assistir, eu tipo, deve ser um romancezinho meio, sei lá, Your Name, é um romancezinho meio... Qual outro romance que eu já vi? Toradora? Não Toradora, mas tipo, esses romancezinho mais pastelinho, mais água com açúcar, né? Mas porra, eu tive que gastar neurônio nesse negócio, porque... não vamos falar pra tu, mas eu tive que gastar neurônio pra assistir esse anime, porque a gente tem que lidar com mundos paralelos, né? Universos paralelos, né? Nesse anime, né? E sempre quando tem esse tipo de situação de mundos paralelos e viagem no tempo, sempre dá uma bugada na gente, né? Tem que pensar em tudo, né? Cara, assim, como que esse filme chegou até mim? Foi até uma pergunta que uma sorte me fez. Facebook, há um ano atrás, por algum motivo... A capa desse filme apareceu. Na verdade, não só a capa desse filme. Eu já vou explicar um pouco o contexto, mas apareceu a capa desse filme e a galera falando que é muito bom tal, e que é uma coisa que surpreendeu, tá, mas caramba. Aí uns falando que era feliz, outros falando que era triste, mas como assim? E aí, lendo aqui um pouquinho sobre ele, né?
deu pra entender, e assistindo o primeiro também deu pra entender. Como assim assistindo o primeiro? Vamos lá. Quando eu vou falar o nome em inglês, ou não, vou falar o japonês mesmo. Quando esse filme, Bokugai Shita Subete no Kimi saiu, ele não saiu sozinho, ele saiu junto com outro filme, chamado Kimi wo Ashita Hitori no Bokue, que seria em inglês, To Me, The One Who Loved You, ou português, eu já devia ter deixado mais fácil aqui. Aqui, Para Mim, Aquele que Te Amou. É uma dupla de filmes, na verdade, que a gente assistiu só o primeiro aqui, tá? Que é o que a gente mencionou. Mas os filmes, eles se complementam, né? E não tem uma ordem, né, pra você assistir, né? Isso, não existe uma ordem pra você assistir. Você pode assistir, óbvio que você vai assistir um separado do outro, não vai assistir os dois ao mesmo tempo. Mas existem 3 formas de você assistir esse filme, pelo que eu tava pesquisando. Você assistir do Ever You I've Loved Before, que é esse que a gente vai falar hoje, e depois o outro, To Me, The One Who Loved You, que inclusive já adiantando o próximo episódio do Roman Podcast, será? E assistir o contrário também, começar pelo To Me, The One Who Loved You, e depois assistir o To Ever You I've Loved Before. Não, meu inglês hoje tá arrasando. Ou tem uma terceira forma ainda, que daí você tem que procurar na internet, mas tipo, você assiste até X minutos de um, para assistir o outro inteiro e depois volta e assiste, termina de assistir o que você estava assistindo. Eu não lembro qual dos dois. Existem 3 formas, e as 2 formas que eu mencionei é unânime, que conforme a ordem que você escolhe, é o tipo de ideia que você vai ter do filme. Essa ordem que a gente escolheu aqui, segundo o que eu pesquisei, foi a ordem que meio que faz parecer o filme meio bad. Fica meio bad por tudo que acontece. E a outra ordem, que seria o contrário, você já sente um pouco mais, um final um pouco mais mió de bom pros personagens. Como a gente só assistiu o primeiro filme aqui, você não assistiu o segundo ainda, né, mano? Você aguentou. Não. Eu também me ainda aguentei. Não. Me aguentei pra ter essa experiência crua aqui que a gente vai passar aqui pra vocês. Então, a única coisa que a gente começa aqui é ter suposições sobre o que seria esse efeito. Mas, né, ambos os filmes eles foram lançados no mesmo dia, foi em 7 de outubro de 2022. Eu não entendi se ele saiu para cinema, alguma coisa assim, porque eles estão disponíveis na Crunchyroll para assistir, só legendado apenas, tá? Mas a galera que fala que assistir anime de verdade tem que ser legendado, né? Então, pra essa galera aí que enche o saco falando essas asneiras, tá lá legendado pra assistir sem a opção de dublado. Sim, eu jogo vocês. Tô nem aí. Que deselegante. O estúdio que animou foi o estúdio Bakken Record. Eu não conheço outros filmes não, as outras animações. O que eu conheço, não de ter assistido, mas de já ter visto, é esse Turkey, né? Que foi propagandeado como se fosse um anime de boliche. Só que na verdade acabou sendo de, acho que Isekai, alguma coisa do tipo. Não lembro direito. Mas só sei que tem imagem dele jogando boliche no meio do mato contra guerreiros samurais, sei lá, espadachim, sei lá. É recente isso, não é? Esse ano, 2025. Então, Julho a setembro de 2025. Eu não lembro qual estação que era, mas eu lembro dele ser recente. Mas pera lá, deixa eu fazer uma correção aqui. Cada filme foi animado por um estúdio diferente, segundo a Crunchyroll. Esse que a gente vai falar foi pela Bakken Records. É isso? Não tô falando estúdio Bakken Records. E o outro... se você for pensar logisticamente, acho que faz sentido, né? Porque levando em conta que provavelmente eles tinham tempo determinado de produção, que eles não são Ghibli, né? Eles não têm o pau pra mostrar pra mesa pro Ghibli que eu vou demorar o tanto que eu quiser aqui. Eles não são Ghibli da vida, né? Então, tipo, ele devia ter um limite uma data limite de produção. Eles não iam dar conta de fazer 2 filmes, né? Então acho que faz sentido ser 2 estúdios. Eu confesso que eu fiquei surpreso, eu não tinha visto isso antes, mas eu não... Sim, é possível, mas igual a justificativa que o Massa mencionou, é mais difícil, né? Porque questão de tempo, custo, tudo mais. Mas eu senti que o filme em si, alguns pontos da animação, deixou a desejar em algumas partes, assim. Eu achei bem... Sério que eles estão fazendo isso? Por mais que tenha sido por 2 segundos...
Mas só pra gente concluir aqui então sobre a ficha técnica, e eu vou parar de mencionar o outro filme, mas vocês já entenderam o contexto, vamos focar aqui agora só no To Ever You I've Loved Before. Eu não consegui achar, massa. Ele é baseado numa novel? Num livro? Ou é original? Adaptação novel. Tá aqui no My Anime List. Adaptação de uma novel. Ah, legal. Tá aqui na minha cara, eu não vi. Tá aqui. Novel, tá. E é isso, pessoal. E a novel acho que também é... Acho que a novel também é a mesma coisa, que são duas novels diferentes também. A mesma pegada, né? É a mesma pegada, provavelmente. Vamos lá pro filme em si, então. Vamos lá. O início... Até então, tipo, tá tranquilo, um senhorzinho acorda, ali, isso que ele já fala. Ah, então eu não morri. Ah, nossa, good vibes legal, né? Tipo, um velho que já tá esperando a morte. Mas, tipo, tem algumas questões ali que vai aparecendo, né? Que, tipo, parece que é um mundo bastante tecnológico, né? Então deve ser alguns anos bem no futuro, assim, vamos dizer, com tela holográfica, dá pra falar assim? Tem algumas telas ali, né? Tela holográfica touch ainda. Ah, e tem aquelas pulseiras, né, que mostra que aparece uma tela holográfica ali na pulseira, né? E tá, só que eles vão tendo uma certa conversa ali, os dois ali e tudo mais. O senhorzinho acorda, né, ele tem dificuldade de mobilidade e tudo mais, é um velhinho bem de idade já, né? Aí tá lá conversando com a esposa dele, com a neta dele que tá ali também. E ele percebe que na agenda dele, do dia dele, tem um compromisso que ele não lembra de ter marcado. Que ele deveria se encontrar numa certa rua de Tóquio ali às 10 horas. Acho que era 10 horas, né? Às 10 horas. Só que ele não tinha marcado essa agenda, né? Aí ele comenta isso com a esposa, comenta com a neta e tudo mais. E a neta fala pra ele: ah, deve ter sido o teu eu de outro mundo paralelo. Aí a gente fica, como assim? Aí ele pergunta, mas como que você sabe disso? Aí a mulher dele fala, né? O nome do senhor é Takasaki, né? O Koyomi. Mas como que você sabe disso? Aí a esposa dele, a Kazune, né? A Kazune fala: ah, parece que os jovens hoje em dia já aprendem sobre mundos paralelos desde o começo já no começo da escola, né? Já na primeira série, alguma coisa assim que ela fala. Aí pensei, né? Tipo, deve ser alguma coisa, uma questão, sei lá, filosófica, sei lá, só pra, tipo, uma discussão teórica, né? Não na prática. Pensei dessa forma, né? Aí tá o senhor, ele tem uma cadeira elétrica dele ali, que ele consegue se locomover, né? Aquilo lá é um mini tanque, né? Até um certo ponto sozinho, ele consegue se locomover até um certo ponto sozinho, assim, sem precisar de muita ajuda. Aí ele vai sozinho ali pro centro da cidade, centro de Tóquio, e pra ver se consegue chegar no endereço lá no lugar que tava na agenda dele. A esposa dele: não, se você quer lá ver, pra ter certeza se tem alguma coisa, não, vai lá, pode ir lá. Faz tranquilo. Ah, beleza, o senhor vai pra rua, chega no local, fica esperando. De repente aparece uma menina de um vestido branco ali no meio de um cruzamento. Bem lá em cima da faixa de pedestre, né? E ela vê o senhor, e o senhor vê ela, né? E ela pergunta pro senhor: você que veio me buscar? Aí o senhor fala: sim, eu vim te buscar. Beleza. Tipo, aparentemente eles não se conheciam. E a menina some. E o cara percebe que tá sumindo, tem pessoas atrás olhando pra ele, né? Parece que o velho deu uma bugada ali, tá vendo coisas, né? No meio do trânsito. Exatamente. Dando nisso, a gente volta alguns anos e mostra esse senhorzinho, que é o Koyomi, mostrando a vida dele, né? Mostrando os pais dele, que os pais se separaram, ele que teve que escolher com quem que ia ficar, né? E aparentemente ele ficou com a mãe. E aqui nessa explicação ele já introduz um pouco também o conceito dos mundos paralelos. Que dependendo da decisão que você escolhe, você acaba meio que criando uma bifurcação. No exemplo que ele usa, quando os pais dele se separaram, ele tinha duas escolhas: ou o pai ou a mãe. Ele escolheu a mãe. Então meio que a partir daí a gente entende que a realidade que a gente está vendo do Koyomi é a realidade em que ele escolheu a mãe dele. Mostra ele, a infância dele, ele crescendo com os avós dele, né? Os pais da mãe dele, junto com a mãe dele, ali naquela casa. É uma casa bem tradicionalzona e tudo mais. E a gente descobre também
que o pai dele é um cientista, trabalha lá ali numa instituição. Eu não lembro se foi o pai dele ou alguém que o pai dele trabalha que descobriu a existência de mundos paralelos. Aí eu já fiquei, pera, calma, o que eu tô vendo? Eu tô vendo romance ou eu tô vendo ficção científica? É um romance científico. Romance científico. E tipo, tá, beleza, aí mostra o dia a dia do moleque, tá, as coisas estão acontecendo e tudo mais. Por enquanto é só essa questão, só fala que universos paralelos existem, só foi falado isso. Não foi nada mostrado na prática nem nada. Até que o vô dele falece, né? Faleceu bem no momento que ele teve uma briga com o vô dele, que ele tinha ganhado uma arminha de brinquedo do pai, e o vô não gostou, né? Porque uma criança de 8 anos, ele acha que ainda não tem idade pra ter esse tipo de brinquedo. É um vô sensato. Porque Vô sensato. o brinquedo tava falando, a partir de 10 anos, o moleque tinha o quê? 7? 8 anos. 8 anos. Tinha 8, então, só daqui 2 anos, filho. O vô foi sensato de ter pego, de confiscar, né, a arma de brinquedo. Só que criança, né? Criança não gosta de ser contrariado, não gosta de tirar coisas delas, né? Então ele achou ruim e tudo mais. Aí fez uma birrinha ali e falou: eu não quero mais falar com você, vô. Tá bom, beleza. Corta pra outra cena, mostra o vô dele falecido. Aí tipo, beleza, tá lá, ele tá triste, a família toda triste por causa do falecimento do vô dele e tudo mais. Aí tá, a mãe dele tá fazendo os preparativos pro velório, né? Pro funeral ali. E tem um momento que ele... eu vou passear com o cachorro, que eles tinham um cachorro ali, né? Eu vou passear com o cachorro. Aí ele tá ali passando com o cachorro e tudo mais, o cachorro dá uma escapada dele, ele vai correr atrás do cachorro e ele tropeça. Nessa lei de tropeçar, quando a gente acha que ele vai cair de cabeça no chão, ele não cai de cabeça no chão. Ele acorda dentro de um... O que dá pra falar aqui? Tipo um negócio de tomografia, né? Uma cápsula, sei lá. Uma cápsula de vidro em volta de vidro ali. E tem uma menina do lado de fora olhando pra ele e ele do lado de dentro dessa cápsula. Um negócio bem high-tech, né? Assim, bem ficção científica mesmo. Aí ele pede pra menina abrir, a menina abre pra ele, só que a menina não chega a falar nada pra ele, né? Ele não entende o que tá acontecendo. Ele também nem dá. E aí, filha? Quem é você? Não tem nenhum papo, né? E aparentemente não tinha ninguém naquele lugar, né? É um estabelecimento ali. Ele sai e ele vê que é o instituto de científico ali que o pai dele trabalha, né? Mas ele não chegou a ver no pai dele e tudo mais, então ele liga pra mãe. Aí nisso a gente começa a se ligar o que tá acontecendo, mais ou menos, tá? Mais ou menos. A gente começa a se ligar o que tá acontecendo, porque ele liga pra mãe e a mãe fala com ele. O que deu em você de ligar pra mim, me chamar, né? Que eu tava meio perdido, precisava que você me buscasse, né? Mas por que você não falou com o teu pai? Por que você não ligou pro teu pai? É que não lembrava o número do pai. Eu lembrava do teu número, porque eu sempre ligo pra você. E a mãe fala, do que você tá falando? Você nunca liga pra mim? Tipo isso, né? Uhum. Aí, tipo, mas como assim? O que tá acontecendo? Tipo, pra ele sempre liga pra mãe dele porque ele mora com a mãe dele. Mas por que a mãe dele tá achando esquisito, né? Aí tá, e quando no momento que chega na casa da mãe dele, o vô dele tá vivo. Não, mas peraí, calma, o que tá acontecendo? Vamos respirar. Vamos respirar. Muito bem. Lembrando dessa questão do mundo paralelo. Aí chega nessa questão do mundo paralelo, a gente entende. Ele mudou de realidade, né? Ele foi para um outro mundo paralelo, né? Ele foi para uma outra realidade, onde, no caso, nessa realidade, é a realidade onde ele ficou com o pai dele e não com a mãe. Ele tem ali os momentos com o avô dele e tudo mais, né? Nessa realidade, o cachorro deles ali tinha falecido e tudo mais. Aí ele tem uma conversa com o vô dele, ele tem uma conversa... Porque ele meio que, tipo, ele ficou arrependido, né? De ter ficado com o vô dele naquele momento e depois o vô dele falecido. Eles têm uma conversa ali, né? Sobre várias coisas, questão do vô ter corrigido ele e tudo mais, né? Aí ele até vai dormir com o vô dele e tudo mais. Aí quando ele acorda na cama da mãe dele. Aí a gente percebe que ele voltou, né? Pra realidade onde o vô tinha falecido já. A realidade dele mesmo. Isso aconteceu quando ele tinha 8 anos. Esse foi o primeiro momento que ele relata de ter feito essa troca. Ter experienciado, né? Dessa troca de realidade, né? E assim, pelo menos a interpretação que eu tive nessa parte, que como foi algo que as trocas até então elas não eram controláveis.
Tipo, opa, vou trocar de realidade. Não, você podia estar conversando aqui e de repente, Acontecia. opa, é tipo, sei lá, um espirro. Não percebe, você não percebe quando vai vir. E aí... E tipo, troquei. você não percebe também que você trocou, né? Você só consegue perceber as mudanças, porque algumas coisas são meio que estranhas, né? Tanto que tem um outro momento do filme que acontece uma troca e ela é bem sutil. E o próprio personagem fica, será que isso aconteceu? Mas enfim, a gente chega lá já. Só que a interpretação que eu tive com relação a essa troca que ocorreu, cara, é que ele ficou com um remorso tão grande sobre o falecimento do avô dele logo após ter essa briga, né? Que eu acho que fez com que a troca ocorreu só pra ele poder, de alguma forma, poder trabalhar o luto dele com o avô. Não sei se chegou a essa conclusão também. Então, que acabou sendo meio conveniente pra ele, né? Então, pra mim só foi uma questão de, tipo, não necessariamente um acidente, mas, tipo, aconteceu porque acontece, tipo, é explicado, né? Porque acontece, não é tão raro, mas também não é tão comum acontecer, mas acontece de pessoas transportar a consciência para outras realidades, né? Para outros mundos paralelos. É isso que é falado, né? Mas eu não cheguei a pensar muito a fundo sobre isso. Não tinha pensado muito a fundo sobre isso, não. Uhum. Aí mostra ele crescendo, né? Indo pro fundamental, indo pro ensino médio. E uma questão interessante que depois eu parei pra pensar, que ele fala que nunca se esforçou muito pra estudar, né? Mas ele sempre foi muito bom nos estudos. Apesar de ele nunca ter se esforçado pra estudar. O que eu parei pra pensar muito que faz sentido levando em conta os acontecimentos mais pra frente do filme, né? Só que ele nunca foi uma pessoa que fazia muitas amizades, né? Ele fala que por conta dele ser muito inteligente, ele não conseguia fazer as amizades. Aí chega no ensino médio, ele meio que cansado, né, dessa questão de não fazer amizades, ele queria fazer amizades, ter uma vida de adolescente, né? Ele resolve então que ele era o representante da turma por ter sido o primeiro a passar no vestibulinho, né, do ensino médio, que no Japão, para quem não sabe, você precisa fazer vestibular para entrar nas escolas no ensino médio. Acho que no fundamental também, não lembro, não tenho certeza. Mas pro ensino médio eu sei que tem que fazer um vestibular para entrar nas escolas. Se você não passa nesse vestibular, você vai pra onde não precisa de vestibular. Onde a nota é mais baixa, entendeu? A nota de corte é mais baixa. Entendi. Os caras literalmente segregam a galera. Exatamente. Meu Deus, mano. Quanto maior o corte de nota, mais elitista vai ser, entendeu? Entendi. Então como ele era o representante da turma, ele deveria fazer o discurso, né, no dia do primeiro dia de aula, fazer o discurso ali para todas as turmas ali, só que ele recusou fazer o discurso, né? Aí no caso acabou sendo a que ficou em segundo, que no caso seria a Kazune. Só que, tipo, como é uma escola preparatória, né, uma escola especializada em preparação de alunos para vestibular e tudo mais, para entrar em universidades grandes, né, as pessoas ali não tá muito preocupadas em fazer amizade, estão mais preocupadas em estudar, né, então por esse motivo ele continuou sem fazer amizades. E teve um dia que chegou uma menina, a Kazune, né, chamando ele. Falando, mas não pode ficar tranquilo que eu não tô mais bravo com você não, né? Do nada, assim, tipo, ele era o último que tinha ficado na sala ali, que tinha todo mundo já indo embora, e tá fazendo da sala, de repente essa Kazune chama ele e fala, eu não tô mais bravo com você não, pode ficar tranquilo, tá? Eu não tô mais preocupado com o que você disse pra mim, não. Ele olhou pra mim, o que você tá falando, menina? Tá doida? E tipo, não, pode ficar tranquilo, eu não tô mais bravo com você, vamos continuar aqui de boa, tranquilo. Aí ele continuou, mas... Você quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Né? Tipo, o que ela tá falando? Tá doidona? O que tá acontecendo? Nunca falou comigo e de repente parece? Só que aí ela para um momento, ela olha o relógio dela, olha pra ele, aí ela fala, você me acompanha? Vamos pra um lugar, vamos pro karaokê. Aí ele pensa, tá bom, vamos. Não sei o que essa menina aqui, vamos embora. Stu chega lá no karaokê e ela começa a falar, eu sou de um mundo paralelo, provavelmente eu viajei do mundo paralelo aqui. Aí mostrou o relógio, né, e ele sabia também o que era aquele relógio, né, porque ela
os pais dela, né? Os pais dela, no caso, e o pai dele trabalhavam no mesmo lugar, no mesmo instituto que estudava essa questão dos universos paralelos, né? Então, mais ou menos, os dois eles sabiam vamos dizer, como que funcionava a questão do universo paralelo, né? E acho que é feita uma explicação também que esses universos paralelos são numerados, né? Por exemplo, o nosso mundo, vamos dizer, é o mundo 0. E quando a gente é transportado para um outro universo, quanto maior o número, quanto o número for mais longe do 0, maior vai ser a diferença desse mundo, né? Por exemplo, se eu tô no mundo 0 e eu vou pro mundo 1, a diferença não vai ser tão gritante, vai ter algumas diferenças ou outras. Agora, se eu for parar no mundo 85, a estrutura daquele mundo vai ser totalmente diferente do que é o meu mundo, né? A realidade dos dois mundos vai ser muito diferentes. E ela mostra o relógio, né? Que é o relógio que ele sabe o que é esse relógio, que esse relógio meio que demarca em qual universo que você está, né? Ou de qual universo que você vem, é isso? É de qual... Não lembro agora. É, de qual você vem. Porque daí... É qual universo que você vem, né? É, como ela tava em outro universo, tava mostrando a origem dela, então da onde você vem. E ela mostra ali que é o de universo 85. E nesse universo, os dois namoravam, né? A Kazune e o Koyomi, eles eram namorados. Ele fica assustado, né? Mas como assim? Os dois, Ele nunca tinha parado pra conversar com ela, né? E tudo mais, né? E eles dois começam a conversar, começam a colocar as teorias dele colocar, né, a teoria deles na conversa ali, do que possa ter acontecido, do que aconteceu e tudo mais, né? Aí fala, mas não fala nada pra ninguém, nem vem tocar assunto comigo, deixa eu em paz. Eu vou viver minha vida aqui por enquanto, aí quando eu voltar, eu voltei. Beleza. Aí vou passando os dias, ele fica remoendo? Ele fica vidrado nela, né? Na questão dela. E, ele fica pensando nela todo dia, aquela questão de adolescente, né? Fica pensando no crush, né? Aí, um dia ele toma coragem pra falar com ela. Vocês sabem, né, Fabinho, que no Japão tem esse costume, né? Uma pessoa que você não tem tanta intimidade, você chama pelo sobrenome, né? Aí vocês têm uma intimidade maior com a pessoa, você começa a chamar a pessoa pelo nome mesmo. Ele já chegou meio que falando com ela, cumprimentando ela. E a Kazune, tá tudo certo? Ela olha pra ele assim, achando estranho, meio esquisito e, nem responde, né? Que porcaria de intimidade que é essa, amigão? Bem isso. Aí ele deixa um bilhetinho pra ela ali no armarinho dela da escola. E os dois se encontram no mesmo karaokê. Aí ele começa a explicar a situação, né? Que ele conversou com a versão dela do universo 85. E que ele conversou com ela, né, com essa versão dela, e que nesse outro universo eles são namorados e tudo mais. E ela fala que não lembra nada disso, né, e tudo mais, né? Tu fala que são versões diferentes das duas. Aí do nada ele pede pra ela em namoro. Não. Ele pede pra ser amigo. É verdade, pede pra ser amigo, verdade. Só que não, ele foi na intenção de... ele pediu pra pedir namoro. Ou foi depois? Não, depois. Que daí ele começa a ter o não você já tem, você corre atrás da humilhação. Ele teve umas 5 humilhações antes. Ele pede verdade. Ele pede pra ser amigo, e ela começa a dar risada, né? Aí ela mostra que... eu não entendi. Aí é a questão. Ela mostra que um adesivo em cima do relógio dela. Tá, que o adesivo tá escrito 85, aí no relógio tava 0. Uhum. Deu-se a entender que ela enganou ele... meio que fazendo uma piada com ele, né? Pregando uma peça. Pregou uma peça com ele. Porque, ela queria se vingar dele porque ele desistiu de fazer o discurso ali de entrada na escola e ela foi obrigada a ter que fazer, né? Então foi meio que uma vingança com ele. Então os dois começam conversando ali e tudo mais. Só que, foi realmente isso que aconteceu? Foi realmente os dois... Cara, você quer chegar no teu crush e não tem coragem, o que você faz? Você aproveita que existe a discussão de existir mundos paralelos, aproveita da oportunidade dos seus pais trabalharem estudando esse fenômeno, para que você tenha uma conversa de igual a igual, e finja ser de outro universo, pra poder puxar assunto com o boy. Não, o que eu pensei tá certo, então, né? Tá. Foi realmente isso que aconteceu. Ela fez isso só pra chegar perto dele, né?
Cara, foi a jogada mais genial que eu já vi. Porque ela falou, vou plantar a semente na cabeça desse cara que com certeza, como ele tem essa ânsia de querer descobrir as coisas e tudo mais. E aí... Ela alugou um apartamento na cabeça dele. Nossa, aí deu super certo. E é engraçado que ela fala, né, ó, beleza, foi legal, tudo bem, ri aqui agora, mas não precisa me procurar mais não, tá? Te fica por aqui. Corta pra ela no dia seguinte, indo atrás dele. Aí, tipo, vai mostrando a vida deles, né, de ensino médio e tudo mais. E ele sempre pedindo ela namoro e ela sempre... Ah, não. Logo depois que, tipo, ele descobriu que ela tava enganando ele, tava tirando sarro da cara dele, ele pede ela em namoro, né? Sim. E ela fala... Não. Peremptoriamente, sem nenhum engaso. Não. Ela fala, tá bom. No outro dia, tá lá os dois conversando e eles começam a fazer tipo um grupo de estudos, né? Os dois, né? Porque ela começa a tirar umas dúvidas com ele. Porque ele é o melhor aluno da turma e tudo mais. E aparente ele nunca erra nenhum exercício. E ela sempre acaba tirando algumas dúvidas com ele sobre as matérias, né? Ah, não, ele tem dificuldade em algumas matérias também. Acho que é literatura, né? Que ele tem dificuldade. É, só que ele não liga. É, tá cagando. É. Só que daí nisso dos dois se aproximar, ele comenta que a turma dessa escola, desse colégio que ele tá, era todo mundo meio que fissurado, né, em estudar, então era cada um com o seu umbigo. Então o desejo dele de fazer amizade não se concretizou até então porque cada um tava focado naquilo que eles mais queriam ali, que era estudar. Todos eram igual a ele. Só que daí com a galera observando essa troca que ele tava tendo com a Kazune, eles acabaram fazendo com que o próprio modus operandi da turma ali mudasse, da turma de introvertido virar tudo extrovertido, fizeram grupo de amigos e tudo mais. Até a nota deles melhoraram, e já era uma nota boa. É. Aí mostra eles crescendo, né, continuando a vida, e ele sempre pedindo ela em namoro e tudo mais, e ela sempre recusando. Aí ele chega na faculdade, né? Os dois entram na mesma universidade, né? Aí eles estão ali, acho que os dois fazendo estágio, trabalhando juntos, sei lá o que eles estão fazendo ali. Aí ela fala com ele, tipo, do nada, assim, acho que ele já até tinha desistido, né? Ah, mas tá bom, acho que começar a namorar aqui nós dois, acho que tá tranquilo, né? Aí ele não entende no começo, né? Não, na verdade ela chega, vamos sair? Ele, claro, onde você quer ir? Ela fica olhando pra ele, aí de repente ele se toca. Aí como ele tá narrando a própria história, né? E foi aí que a gente começou a namorar. E nisso, tipo, mostra eles avançando, né? Eles terminando a faculdade e entrando lá ali naquela instituição que os pais dele, o pai dele trabalhava e os pais dela também. Aquela instituição que estudava sobre o universo paralelo, né? E tudo mais, né? Como que é o nome do estudo, cara? Ah, cara, eu não vou lembrar, cara. Mano, é um nome muito bizarro, mano. Que, tipo, é meio bizarro mesmo. É teoria do nada, uma coisa assim. Mas não lembro também. Cara, eu vou procurar aqui. Pesquisa imaginária. Pesquisa científica imaginária. Porra. Pesquisa científica imaginária. Porra, como assim imaginário? O Nepotinhos bateu forte ali, né? Também, né? A iniciativa privada tá cagando pra isso. Não, mas tudo bem, eles eram capazes, né? Eles eram competentes, né? Eles tinham capacidade, vai, tá. Vamos tirar um aqui. Mas aí ele mostra eles, né? Se dando bem, estudando, trabalhando junto e tudo mais. Aí chega no momento que ele pede ela em casamento. E eles estão com o relógio, né? Aquele relógio que a gente falou mais cedo que ela tinha. Eles usavam esse relógio que mostravam em qual realidade que eles eram, né? Só um parênteses, o nome do relógio é meio que dispositivo IP, que a numeração meio que é meio que o IP daquele cara, né? É o IP de origem. Eles até estavam estudando uma forma de conseguir mudar de universo conscientemente, né? Conscientemente. Controlar. Voluntariamente, né? Conseguir controlar essa mudança de universo paralelo. Até isso eles estavam estudando. E no momento que ele tinha pedido ela em casamento e ela aceita, ele meio que dá uma bisolhada no relógio dela. E parece que o relógio dela deu uma variada no números ali, né? Aí foi nesse momento, acho que foi disso que você tá falando, né? Que no momento que ele acha que não era ela, a Kazune que ele conhecia, que ele pediu casamento, né? Mas isso, era né? uma Kazumi que possivelmente naquele momento estava passando pela mesma situação. Meio parecida, né?
né? Porque eles falam, né? Igual você adiantou. Quanto mais próximo a numeração de 0, mais próxima a realidade é da sua, ou seja, poucas diferenças. Quanto maior o número de 0, longe de 0, maior é a diferença. Então o número, não lembro qual a numeração que aparece ali, mas acho que é 5, uma coisa assim. Então, tipo, pelo menos dá a entender que é alguma coisa que houve aquela troca momentânea, mas tipo, o único detalhe que mudou de um universo para o outro é o local onde a bolsa dela estava. Eles continuam ali, mostra eles casando, aí eles teve um filho e tudo mais, né? É uma família feliz ali, uma família, o pai, a mãe e o filho ali, uma família feliz, tudo mais. Aí teve um dia que eles foram passear ali num parque, né? Num parque ali tinha uns animal ali robótico, de robô ali, e tudo mais. Só que nisso, onde que eles estavam ali no parque, tava a mãe e a Kazune e o filho deles ali, né? O Koyomi, ele tinha se separado dos dois, tinha ido para algum outro lugar nesse parque, mas ele só tava a Kazune a mãe e o filho. E aparece um maluco. Comprar os lanches. Acho que é alguma coisa assim. E aparece um maluco, do nada, com uma faca. Louco. Machucando as pessoas, esfaqueando as pessoas e tudo mais. E nisso o Koyomi percebe que o maluco tava indo na direção do filho dele, né? Aí, como um pai de verdade que faria, tipo, iria ele defender o filho, né? Ele consegue até chegar a pegar o maluco, né? Só que o maluco ainda consegue escapar, ainda consegue acabar meio que acertando o filho dele, né? Com uma faca. Acabou ferindo o filho dele, mas, tipo, não acabou, acho que não chegando a ser uma ferida fatal, né? Aí que tá. Não é bem assim. Aqui é outro ponto que você vai entender um pouquinho logo em seguida. Porque ele mostra o filho sendo cortado, mas o filho ele é morto. Ele realmente... Na primeira cena mostra ele derrubando o bandido no chão. E ele todo amarrado lá numa espécie de pano. Só que daí do nada corta pra uma cena do bandido correndo e conseguindo passar ali a peixeira no pescoço do menino. Ele cai, tem sangue e tal. Aí corta a cena e mostra o menino dormindo de boaça na cama. E eles conversam, o Koyomi e a Kazune conversando sobre o ocorrido, que bom que deu tudo certo, né? Que não fosse pelo Koyomi, né? O moleque tinha ido de arrasta. E aí você fica, mas caralho, o moleque mostrou ele, né? Sendo atacado. Aí, só que nessa altura do filme você meio que já começa a entender. Talvez não tenha sido esse daí que foi atacado. E aí depois, mais pra frente, você entende um pouco mais. Só que, tipo, quanto mais a gente assiste, a gente vai ficando mais confuso, né? Porque a gente não sabe mais quem é quem, no fim das contas. Não é linear mais, né? Chega um momento. Por causa... Tá, beleza. Não é o mesmo moleque, tá? Esse moleque tá salvo, beleza. Aí o Koyomi tá os dois. A Kazune que sofreu mais com essa situação, né? Porque parece que ela ficou meio traumatizada e tudo mais. É o que a gente entende. Parece que a Kazune ficou traumatizada porque ela não sai mais de perto do filho deles, né? O Koyomi volta a trabalhar e tudo mais, só que a Kazune ela não consegue sair de perto do filho. Ela dorme com o filho, fica o tempo todo com o filho, não deixa o filho nem sair dentro de casa. O Koyomi fica até meio preocupado e tudo mais, mas tipo, ele acha que ainda é a trauma do incidente, então ele tenta ir levando, né, essa situação. Aí ele chega a parar pra conversar com o pai dele ali no instituto científico ali. Os dois conversam sobre o incidente. O pai dele ele conversa com o pai, né, sobre que tá preocupado com a Kazune e tudo mais. Aí chega uma informação pros dois ali, né? Que lembra que tava havendo um estudo, né, sobre um processo de fazer a transferência de universos conscientemente, né? E que aparentemente houve esse processo aconteceu sem a autorização da instituição. Esse processo aconteceu sem a autorização da instituição, dos diretores ali do lugar ali. E que quem fez esse processo foi a própria Kazune. Aí o Koyomi se liga o que tá acontecendo, né? Aí ele volta pra casa e vê que na casa não tem ninguém. Aí olha pras câmeras e vê que a Koyomi, a Kazune e o filho saíram e tudo mais. E ele foi no lugar onde ele sabia onde ele poderia estar, porque o filho desenhava o lugar ali, e ele achou que eu estaria naquele lugar que o filho tinha desenhado. Aí chegando lá, a gente vê que não é a Kazune daquele universo, né?
É uma outra Kazune de outro universo que nessa realidade o filho deles tinha morrido. A gente entende isso quando o próprio Koyomi já vai falar com a Kazune, né? Tipo, o Koyomi fala pro filho dela. Mamãe, tipo, não, esse não é sua mãe, pro filho deles ali, né? E o moleque entende, né? Na hora, tipo, cadê a mãe? Você fica, caralho, moleque já entendeu que não é. Aí eu falei, pronto, essa mulher vai fazer uma loucura com o moleque ali agora. Porque eles estão numa ponte, sei lá, mas não, graças a Deus, corre tudo bem. Ele bate um papo e convence ela a voltar pro mundo de origem dela. Só que tem uma questão. Quem volta não é inteiramente ela, né? Como assim? Você não entendeu essa parte? Bom, não sei, pra mim ela tinha voltado e a original... Não era a original que voltou. É uma muito quase parecida com a original, mas não é a original que voltou. Ah, que era 0, alguma coisa. Então, tipo, não é a original que voltou, porque, tipo, acho que era impossível fazer voltar também. Alguma coisa do tipo. Uhum. Por eles, acho que tá interferindo o processo de tudo mais, não ser algo natural, acho que eles não conseguiam fazer que a original voltasse, entendeu? Acho que era meio que isso. Então, tipo, o cara, ele teve que se convencer, mesmo a Kazune não sendo a Kazune original, né, que ele se casou, que ele conheceu e tudo mais, ele teve que se convencer que era a Kazune esposa dele. Né? Meio que isso, tá ligado? É maluco pra caralho isso, cara. Porque ele teve, vamos ver, na visão dele, ele teve uma vida inteira, ele estudou com a pessoa, casou com a pessoa, teve filho com a pessoa, e de repente, quando a pessoa acontece a situação lá, a pessoa volta, não é a pessoa, tá ligado? Então, eles conversam que na volta deles lá, possivelmente a pessoa que, a Kazumi, né, que fez cometeu esse ato, essa infração, meio que possivelmente deve ter sido punida de alguma forma. E com certeza o Koyomi também daquela realidade ajudou ela a fazer isso. Porque com certeza fazer esse tipo de mudança consciente deve gerar um tipo ali de punição. Que não é algo ali conhecido, né? Então, com certeza eles perderam o cargo deles, alguma coisa assim. Achei pesado né? Um pouquinho a conclusão, né? Que eles interpretaram que o outro lado teve. Mas aí sim mostra eles velhinhos, né? Mostra a passagem de tempo, do filho crescendo, casando, eles virando avós. E aí a gente meio que tem... Já vai pra parte final do filme, né? Mais ou menos parte final, né? Porque ela tá mais inteirona, né? Ele cuida mais dele do Koyomi, porque o Koyomi tá mais debilitado, né? De saúde, né? Aí ele faz ela dormir, e ela faz ele dormir e tudo mais. Só que de repente mostra ela acordando sentada em uma mesa, né? Com alguma coisa escrita. E ela percebe que não foi ela que escreveu, apesar de ser a letra dela, não foi ela que escreveu. E ela começa a ler. E ela vê que é a Kazune de uma outra realidade, né? Que mandou uma mensagem para ela. E nessa mensagem tá escrito um grande plot twist da história. Porque, vamos lá, nessa realidade que a Kazune dessa realidade tá contando pra Kazune que a gente conheceu até agora, tá contando uma história do que aconteceu nessa realidade. Nessa realidade, o Koyomi e a Kazune não se casaram, né? Apesar deles serem amigos, serem companheiros de trabalho e tudo mais, mas os dois não se casaram nessa realidade. Nessa realidade, o Koyomi conhecia uma menina, na infância deles conhecia uma menina, e essa menina chamava Shiori. E eles chegaram, é falado que chegou a namorar essa menina? Uhum, chegaram a ter um romancezinho. Eles tiveram um romancezinho tal e tudo mais, aquele tudo bonitinho e tudo mais. Só que acho que aconteceu um acidente, alguma coisa do tipo, que a consciência da Shiori saiu, foi para um outro lugar, só que não veio nenhuma no corpo dela, né? Ela ficou meio que vazia, é isso, né? Foi isso que eu entendi mesmo, né? Virou uma casca. Virou uma casca. E o Koyomi, ele ficou transtornado, porque ele acha que ele se sentiu culpado pelo que aconteceu e tudo mais. É porque foi bem no momento em que eles estavam, né, adolescente brincando. Entraram os dois juntos numa cápsula, pintou um clima, e de repente ela foi pro Jais. Aí ele, nessa realidade, parece que ele terminou o ensino médio, mas ele não foi para uma faculdade, só que ele continuou estudando sobre essa questão dos universos paralelos. Ele até
nessa realidade, o universo paralelo foi uma descoberta dele, pelo que eu entendi. Foi dele a descoberta? O que eu entendi, o conceito não existia. Ou eu viajei demais, mas pelo que eu entendi ali na narrativa da história... Nesse universo, até a aparência deles é meio diferente, né? Sim, ele é meio ruivão. Se eu não me engano, o nome dele é diferente. É um pouco diferente também. É o Koyomi, mas é Hidaka daí, né? Takazaki. Só que ele passou a vida dele estudando alguma forma de conseguir trazer a Shiori de volta, né? A Kazune dessa realidade, ela acaba meio que não tendo raiva, né? Porque ela tinha essa rivalidade com ele, ela acho que chegava a gostar dele também. Nessa realidade, só que ela acabava meio que não aceitando, tipo, ele não ter ido pra faculdade, ter desistido dos estudos dele e, tipo, ele ter focado a vida dele em tentar trazer a Shiori de volta e tudo mais, né? E ela acabou meio que entrando na equipe dele também pra ajudar, né? Estudar sobre o universo paralelo também, ela também estudou sobre a questão, e os dois começam a entrar num estudo paralelo, né? Ao universo paralelo, que é estudar sobre viagem no tempo. Não é viagem no tempo necessariamente, né? Na verdade, eles estão tentando desenvolver o mesmo sistema que tem na outra realidade na realidade deles. E tá tudo escrito naquela carta ali, que a Kazune da realidade que a gente tá vendo desde o começo tá lendo e tudo mais. E eles, tipo, ela explica toda, né, a situação dos dois, da Shiori e tudo mais. E que ela fala, né, que amava, que gostava do Kazune, mas não era nem mais uma questão de romântico, né? Mas, tipo, ele gostava dele como pessoa e queria ajudar, né? Queria ajudar ele conseguir achar chegar aos objetivos dele de salvar a Shiori, né? E o que ele conseguiu, a conclusão que esse Koyomi chegou foi que ele voltar no tempo, e ele voltando no tempo, ele impedir que ele do passado conhecesse a Shiori. Mas se os dois não se conhecessem, a Shiori ela não ficaria em coma, não ficaria essa casca vazia, né? Lembrando que a consciência da Shiori, na verdade, ele conseguia encontrar com a realidade da Shiori, né? Só que a Shiori meio que se tornou um fantasma nesse cruzamento que fica em cima da faixa de pedestre, onde aquele Koyomi velho encontrou aquela menina. E pelo que entendi, acho que ela meio que aparece naquele lugar em todos os universos, né? Foi isso, né? Então, aí eu não, sinceramente, eu achei que era só num específico. Mas aí depois, na hora de pesquisar, aparecia eles filmando ela, então eu fiquei com essa dúvida. E pelo que entendi, depois que ele voltasse no tempo, ele não conseguiria mais, tipo, voltar, né, pro universo dele. Então meio que eles escolheram um universo X, aleatoriamente, né, para transferir a consciência dele, né, a consciência do Koyomi, deste Koyomi, né? E no caso foi a do universo desse Koyomi que a gente tem visto até agora no filme. E a gente descobre que esse Koyomi que a gente tá vendo desde o começo é o Koyomi deste universo. Nossa, que complicado explicar isso. Desse outro universo que não é o Zero. E que não é o Zero, exatamente. É o do universo dessa Kazune que tá explicando na carta. Do que aconteceu com a Shiori, do Kazune. Cara, eu não tinha me do tocado Koyomi nisso. da Kazune que não se casou. Oi? Eu não tinha me tocado nisso, porque no final tem todo... o final do filme é o início dele, mostrando tipo, o resto de como Sim. foi o compromisso dele com a Garota Fantasma. Foi a própria Kazune que colocou na agenda dele enquanto ele tava dormindo. Isso, e aí ele meio que encontra com a fantasma, ela some, só que depois ele para pra trocar, ele quase morre sozinho, porque ele começa a ter, sei lá, um ataque cardíaco ali, e ele tem que tomar o remédio dele. Só que ele tá sozinho, o remédio cai no chão. Ele fala, meu Deus do céu, coitado. E aí uma senhora passando, pega o remédio e dá pra ele, ajuda ele e tal. Só que daí ele não tá... Não fala, né, quem que é essa senhora, né, que ele conversa. Porque ele... Que na minha interpretação é a Shiori, né? Então, porque uma das coisas que o Hidaka Koyomi chegou na conclusão é que pra conseguir salvar a Shiori, ele tinha que ir até uma realidade em que os dois não tivessem interagido. Então, daí dá a entender também então, que essa senhora que eles estão conversando, porque eles não se conhecem, seja a Shiori. Mas aí, tipo, fica aí o questionamento. Será que a gente vai descobrir? Será que não vai? E aí eu não tinha entendido o final agora, mas com essa tua
explicação, eu acabei entendendo. Ele... Então, porque, na verdade, o Koyomi da realidade onde ele tentava salvar Shiori e o Koyomi desse universo zero, os dois meio que fizeram uma fusão, que foi que eu entendi. Que foi naquele momento que ele tropeçou e ia cair de cabeça e ele teve uma mudança de universo. Foi bem nesse momento que foi o... que eles fizeram a fusão, meio que a fusão dos dois Koyomi, entendeu? Ele voltou no passado e acabou entrando junto com o outro. Isso, meio que se tornaram um só Koyomi, né? Nossa, não... Por isso que eu falei lá no começo, porque é falado no começo da história que ele mesmo não se esforçando muito para estudar, ele sempre ia bem nas escolas, nos estudos, ele sempre foi o primeiro da turma. Por quê? Porque, na verdade, ele não era uma criança, um adolescente de 16 anos. Ele era um cara já com 30, 40 anos de idade, a consciência, né? Que já passou por muito tempo estudando várias questões. Então, tipo, ele não precisava estudar porque ele já tinha estudado aquilo. Meio que isso, tá ligado? É por isso que eu gosto desse podcast. Ajuda a gente a entender as coisas, cara. Mas eu não tava esperando que eu ia ter que gastar neurônio assistindo esse anime. Que pra mim ia ser um romancezinho água com açúcar só, tá ligado? Eu sei, Márcio, eu sei. A gente acaba indicando umas coisas boas. Eu pensei que ia ser algo leve também pro fim de ano, né? Estamos chegando na reta final. Vamos pegar um animezinho de romance. Aí me vem uma ficção científica. Caralho, mano. É isso mesmo? Aí ele volta pra casa, né? O Koyomi velho volta pra casa e vê a Kazune e beleza, tipo, meio que acabou aí, né? Aí, quais que são as expectativas pro outro filme, Fábio? Que provavelmente vai ser contada a história, tipo... Do Hidaka. Então, nesse filme foi contada a história do Koyomi pra a gente entender, e depois é mostrado o outro Koyomi, né? Aí provavelmente eu acho que no próximo filme vai contar a história do outro Koyomi e a Kazune tentando entrar em contato com a Kazune do universo zero. Meio que isso, provavelmente vai ser meio que vamos dizer, o contrário, né? O que vai acontecer, né? Assim, vocês vão descobrir junto com a gente semana que vem. Mas isso é uma expectativa que a gente acaba criando mesmo. Eu acho que vai ser algo nesse sentido. E se você já assistiu, comenta não, tá? Porque vai ser muito chato a gente receber pouco comentário e o comentário que a gente receber, de repente, vir com spoiler do outro filme. Espera a gente gravar primeiro e depois você comenta. Mas gostei, cara. Mas assim, o encerramento do filme ele é o melhor. Porque esse Koyomi, ele meio que se declara ali pra Kazune, né? Que ele volta pra casa ali, ele se declara pra ela. E ela fala, mas viu, deixa pra falar isso pra tua Kazune. Ou pra tua companheira. Não, eu vou falar pra todos vocês. Aí vem o título do filme. Para todas as vocês que eu amei. Coisa assim, eu já esqueci qual que é a tradução do filme. E caralho, eles encerram. Basicamente é isso. Encerraram o anime com o nome do filme. Personagem falando. Olha só. Ai, gastei neurônio. Gastei. Indo então para as nossas considerações finais, senhor Fabiano, suas considerações finais é nota para Bokuga Ashita Subete no Kimi e. Cara, eu, assim, quando eu recomendei, eu tava esperando um filme triste, mas triste mesmo, estilo Your Line April, né, A Voz do Silêncio, não vou falar o nome em japonês porque eu já tô com medo de errar. Agora eu falo. Koe no Katashi. Acertei? Acertou, miserável. Não falei Takashi, mesmo não. Então, assim, eu gostei do filme, porque é algo que se fica... Ainda mais... Só que assim, uma das coisas que acaba meio que, eu não sei, você fica imaginando, cara, será que isso vai explicar no outro? Será que não vai? Porque você assiste um filme sabendo que já tem outro, é uma experiência diferente, diferenciada. E assim, eu fiquei um pouco... Né, como eu disse, surpresa nessa questão de ter descoberto que foi um outro estúdio que fez a outra animação, porque esse filme, no quesito animação, ele não é aquela obra-prima, não. Tem muitos momentos que a animação, ela tem, não que isso atrapalhe a experiência, mas tem os momentos que tem uma queda ali que você fica, é sério que eles fizeram isso? Um momento assim que
Olha, destaque quando no início, no momento em que a Koyomi tá ali a Kazune vai passar a perna no Koyomi a primeira vez, né, que eles estão indo pro karaokê, eles vão de bicicleta. Mas tem dois trechos ali, dois takes do filme que é demais, que tipo, é só um fundo com o PNG dele se mexendo. Que dure 3 segundos, eu não acredito. E a galera tá reclamando do One Punch Man. One Punch Man, tipo, enfim, eu falei, sério, tá pau a pau ali com o Dororo subindo a montanha. Mas esse eu achei mais bonitinho, engraçado. Que parece que eles estão meio que inclinados de tão rápido que eles estão, sabe? Que estão fazendo uma curva. Meu Deus do céu. Aí tem outros momentos também que você vê que o próprio rosto dos personagens ali na animação dá uma decaída. Mas assim, isso não são pontos que atrapalham a experiência. E a proposta do anime também não é ser uma primorosa animação. É um filme ali de 1h40 pra você se divertir e quebrar um pouco a cabeça também, né? Igual o Márcio levantou. Eu vou dar 4 romances porque não é aquela coisa perfeita também. É boa, eu acho que é complexa. Até então, eu acho que vai ser bem construída. Espero que semana que vem eu mantenha essa parte bem construída. Mas também não achei primorosa. Então, 4 romances. Acho que não é uma obra que tem aquela necessidade de ser um Your Name da vida, né? Um Kimi no Na wa da vida. Porque acho que o foco dela é mais na história, né? Questão mesmo, né? A gente tentar entender, né, o que tá acontecendo ali no tudo ali, né? Porque, cara, são várias versões diferentes do mesmo personagem, né? Então chega uma hora que a gente pensa, mas peraí, esse é quem então? Então esse é o mesmo que a gente tá vendo desde o começo? Ou não é o mesmo que a gente tá vendo desde o começo? Fica perdido no meio do anime. A gente tentando entender o que tá acontecendo. Eu acho sempre um problema quando mexe com esse tipo de história de universo paralelo e tudo mais, né? Porque a gente fica perdido. Basicamente, a gente fica perdido. Teve um momento que eu pensei, esse é o mesmo personagem que eu tô acompanhando desde o começo? Ou não é o mesmo personagem que eu tô acompanhando desde o começo? No final, eles são os mesmos personagens que a gente acompanhou desde o começo? Que envelheceu, que tudo mais? Ou não são? Ou são de outro universo paralelo? Porque tem um momento que a pulseirinha dele fica com erro, né? Não mostra qual universo que ele é, né? Sim. Aí ficou... Caralho. Mas tipo, o anime é bom, tá, gente? O anime é bom, é um anime interessante. A gente tenta entender o que tá acontecendo. E é interessante tentar entender o que tá acontecendo. E ainda mais com os plot twists e tudo mais, né? Desde o início, esse Koyomi ser de um outro universo e tudo mais. Eu espero que mantenha essa qualidade, né? Eu achei uma chacota até um certo ponto corajosa. Apesar... Bom, a gente não sabe como foi a logística disso tudo, né? Se teve um tempo limitado pra fazer e tudo mais. Mas fazer 2 filmes, que um complementasse o outro, mas fazer em 2 filmes separados, até achei diferente, até achei ousado, né? Meio corajoso e tudo mais. Apesar de achar que não teria essa necessidade, né? Mas acho que pelo que eu vi, também os novels também são separados, né? Cada um é um novel diferente, então acho que faz sentido, né? Fazer em 2 obras diferentes. Mas eu também vou dar nota 4, porque é uma história legal, cara. É uma história legal, interessante. Você fica entretido tentando entender o que tá acontecendo, né? Tentar entender quem é quem, qual personagem, qual é o universo desse personagem. Mas eu achei legal. Vale a pena você ver. Você quebrar a cabeça pra entender. E, senhor Fabiano, foi mais uma semana, um episódio maravilhoso. E temos mensagens, senhor Fabiano? Nós temos mensagem no Spotify e no Instagram. Por onde você quer começar? Pelo Spotify? Pode ser Spotify, eu vou ler do Spotify aqui, que nós recebemos nesta noite de quinta-feira há pouco tempo. Esta mensagem que eu vou ler aqui. Quer dizer Instagram, né? Agora. Instagram. Eu falei o quê? Spotify. E o que é? Instagram. Eu falei o quê? Spotify. E o que é? Instagram. Eu falei o quê? Spotify. E o que é? Cala a boca! Desculpa. A gente recebeu uma mensagem do senhor Ivo Anderson Tinoco.
ele comentou ali no nosso stories do que é o Luiz que tá mandando esses stories de episódios antigos. Uns stories pra lembrar Luiz, né? o Ito. E o senhor Ivo aqui mandou uma mensagem aqui respondendo o story. Conheci o podcast recentemente, estou maratonando, já que trabalho a noite toda ouvindo podcast. Tô adorando. Senhor Ivo, a gente agradece demais o senhor ter dado uma chance pra gente e a gente realmente fica muito agradecido por o senhor estar gostando, de verdade mesmo. A gente gosta quando os nossos ouvintes nos mandam mensagens falando que tá escutando, que tá curtindo os nossos conteúdos. A gente fica de verdade, genuinamente muito feliz, cara. Muito obrigado e continua escutando nós. A gente gosta de manter companhia pra noite de vocês, manter companhia a sua noite. A gente gosta de receber esse tipo de mensagem, porque daí a gente tem o conhecimento de que furamos a bolha das pessoas que a gente conhece. Faz tempo que... Verdade. O senhor poderia ler do Spotify, senhor Fabiano? Olha, do Spotify eu vou ler a mais antiga aqui que nós temos até então, que é do Alex Maciel. Ele comentou no nosso Roman PC de número 8, Amazon Lily Impel Down, comentando que tá top esse podcast. O Alex Maciel achou nosso podcast top, mas... Topzera, cara. Como se diz, topzera, velho. Top das galáxias. Top. Muito obrigado, Alex, pelo registro aí. Realmente eu espero que esteja gostando, né? Vai ter um episódio ou outro que às vezes a gente... É comum, né? Eu tava até conversando com o Marcelo que a gente já tá com mais de 160 gravações diferentes aqui. Vai ter um ou outro que talvez não agrade, mas com certeza vai ter aquelas que vai agradar também. A gente fica feliz de você ter curtido ali o projetinho Roman Piece ali com o Masayu que o Luiz faz ali com todo cuidado e carinho pra vocês. Continuando os comentários do Spotify, nós tivemos um episódio da Tommy, volume 2, feito pelo Sky, com 2Y, ou a Sky, eu não sei se é O ou A, desculpe se eu estou errando o pronome, se é ele, ela, ele, dele, né, perdão. Mas o comentário é: eu não sou de comentar, mas eu sempre ouço todos os episódios. Saibam que eu adoro o conteúdo de vocês. Por favor, nunca pare. E é um comentário que aquece o coração, né? A gente entende que às vezes não é hábito realmente de fazer comentário. Eu mesmo dificilmente faço comentário em algumas coisas que eu consumo. A gente super entende isso. Mas a gente tem que pedir, que às vezes, né, igual você, esse cara às vezes se sentiu na necessidade de avisar que você escuta os nossos episódios pedindo ali pra nunca parar. É legal saber que pessoas assim existem. Então, obrigado por ter abrido uma exceção. A gente receber mensagem torna mais palpável, né, que a gente tá sendo escutado, né? Não é só o número, né? Não é só um número de dados que a gente recebe olhando, a gente teve 20, 30 visualizações no episódio. É tipo, a gente consegue palpar melhor, né, quem que tá escutando a gente, né? Seguindo aqui para mais um comentário que nós tivemos também no nosso episódio da Tommy, volume 2, e esse romangá ficou muito bom. Conclusão da história ali da Tommy. Se você não ouviu, vá ouvir os 2 volumes que nós temos aqui desse romangá. Do nosso amigo Roger. É o Roger esse aqui, né? Vamos gravar, ô vagabundo? Vem gravar com nós, pelo amor de Deus. Bom, Roger não vem gravar, mas comenta ali também pra mostrar presença. O comentário dele foi: caviar é bom, mas não troco por um frango passarinho. Se você não entendeu o que ele quis dizer com isso, vai ouvir o episódio da Tommy, que você vai entender. Muito obrigado, Sr. Rogério. A gente entende que a agenda tá complicada, fim de ano corrido, né? Mas ter deixado um tempinho ali pra poder comentar, né? Para os nossos ouvintes aqui também saber que tá tudo certo. A gente fica muito feliz também. O comentário pode ser até nosso, né? Tanto que a gente gosta de comentário. E por fim, o último comentário do Spotify que nós vamos ter foi feito pelo grandíssimo Jorge Alves, nosso fã número 1 atual aqui do Roman Podcast. Já deixo aquele abraço pro Jorge Alves. E ele comentou no episódio 119 do Mahou Shoujo Site. Ele comentou: olá, senhores, que saudade de ouvir vocês, galera. Mas o que aconteceu? O Jorge entrou de férias? Achou outro podcast? Não temos ciúme. Eu escute outros também, por favor. O que houve? Tava com saudade. 119, a gente tá no que, massa, agora 122? Vai ser esse daqui? Esse é... É 122. Fora a Tommy ali, 122, né? né? Não sei se ele já ouviu, mas... beleza. Esse anime é muito bom pra assistir com o cérebro desligado. Infelizmente o trabalho de vocês aqui é destacar todos os pontos do anime. Nada nele faz sentido. Não tem pé nem cabeça.
Minha nota é 3,5 para Mahou Shoujo Site. Realmente, é um anime ali a ser feito, né? Um dos animes que foram feitos. Eu gostaria que tivesse mais temporadas, porque eu queria ver até onde isso vai parar, dessa história. Confesso, porque aquelas minas bizarras lá que na verdade não eram minas bizarras, né? Na verdade eram outras Mahou Shoujo. Enfim, vamos ficar aí no... Eu não vou ler o mangá não, vou esperar sair a animação mesmo. Um dia sai. A gente tá vendo animes que saiu sei lá quando temporada, não sei de quantos anos atrás, tá tendo de novo. Skip Loafer, o próprio Grand Blue. Então tem esperança. Tem esperança ainda. Vai sair a segunda temporada do Jojo Senki, da Anya, da Tânia. É Tânia, né? Não é Anya, da Tânia. Qual que é esse mesmo? Da Tânia The Evil, né? Da loirinha taxista. Entendi. Verdade, vai sair, né? Mas tem um filme intermediário ali que, quem sabe ano que vem a gente já não traz aqui pra vocês. Mas esses foram os 4 comentários que tivemos no Spotify. Olha que legal. Numa semana a gente teve 4 comentários. Fazia muito tempo que a gente não tinha. Bastante comentários nessa semana, a gente recebeu bastante, a gente fica feliz pra caramba. Isso dá um gás a mais pra gente continuar gravando, né? Que dá trabalho. Não vou dizer que não dá trabalho, mas dá trabalho gravar, pegar aqui, tirar um tempinho do meu tempo pra fazer a edição, tirar o tempinho do nosso pra fazer a gravação. O Luiz também começou na nova caminhada dele agora, junto com a esposa dele, então é complicado, então a gente vai fazendo o que pode pra gravar, tá sempre aqui gravando pra vocês, sempre tá mandando conteúdo pra vocês. E assim, só uma informação interessante aqui, antes da gente seguir, é que a gente comemora cada novo seguidor, que as redes sociais estão paradas, tá? Mas a gente comemora cada novo seguidor. E recentemente a gente teve um boom de novos seguidores. Aí entendam por boom que tipo foram 3 no mesmo mês. Normalmente a gente recebe um novo seguidor a cada mês ali, quiçá a cada 2 meses, né? Então nesse último mês a gente ter 3 foi muito legal. Mês de novembro, tá? Que a gente já entrou em dezembro, né? Foi muito bom, então a gente comemora. Atualmente no Roman Podcast o Spotify ele não mostra pra vocês, mas a gente tem 129 seguidores. Então, né, eu não sei se são 129 ouvintes, né, mas pelo menos são 129 pessoas que são notificadas ali toda vez que a gente lança um episódio novo direto no Spotify. E se você de alguma forma caiu de paraquedas por aqui e tá ouvindo a gente, independente da plataforma que você estiver ouvindo, considere seguir a gente ali no Spotify, que até então é a ferramenta que mais nos dá relatório ali de feedback com relação aos episódios. Quantidade de visualização, de seguidor, hora de consumo, todas essas paradas aqui pra vocês não se importam, porque, enfim, vocês só são ouvintes, mas pra nós aqui é importante acompanhar. E esse ano aumentou bastante, né, Fabiano? Então, a gente tinha uma média ali de 13 visualizações por episódio, se eu não me engano, no início do ano. A gente vai encerrar ele com uma média de 25, 26 visualizações por episódio. Por um podcast que não tem investimento, é tudo pobre, cada um de um canto. A gente faz aqui, né, com amor. Por mês tá dando uma média de 300 visualizações por mês. Então, rapaz, você quer dizer que eu falei que tem 129 seguindo e 300 visualizações? Tem mais outros, mais de 150 pessoas ali que escutam e não seguem. Mas não quer dizer visualização única também, né? Não sei, às vezes são 129, mas eles estão maratonando igual nossos amigos aqui mencionaram que estão fazendo. Continue. Continue. Aconteceu, acho que, não sei se... Não foi planejado, não foi planejado. É que como a gente já tá com 100 e tralala de episódios, as pessoas vão conhecendo agora e tipo, eles têm a oportunidade de fazer a maratona, né? E ó, carreta furacão passando, beleza! Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida do coelho do bagaco, siga em frente. Esse não tem um fofão. Não tem. Mas... Até perdi o rumo. 11h45 da noite. Povo animado, viu? Hoje podia ser sexta-feira já, né? Tristeza. Mas então, voltando. Eu não lembro do que eu tava falando, então segue aí pro próximo tópico.
Mas, senhor Fabiano, lembrando aos nossos ouvintes que se vocês quiserem mandar mensagem, como todas essas pessoas que nos mandaram mensagem, com todo o carinho do mundo, a gente leu aqui no nosso episódio, e vocês também querem mandar mensagem, temos vários locais que vocês podem nos mandar mensagem. O Spotify é um deles, vocês têm a oportunidade de comentar no Spotify. Vocês também têm a oportunidade de comentar no YouTube, que nossos episódios também são lançados lá no YouTube, vocês podem comentar lá também. Nós lemos também aqui no Instagram, no roman.podcast. Você também pode nos mandar um DM que a gente vai ler também. Ou no Roman_podcast, que é também no TikTok. Nós também temos um canalzinho do TikTok ali, para acompanhar a geração Z, né? Mas, senhor Fabiano, tem mais uma que é meio antiquada, mas também tá ali ativa. Se as pessoas quiserem nos mandar mensagem por lá, elas também podem mandar. Então, você vai pegar ali o seu relógio, seu smartwatch, porque você ainda não tem um relógio de D, né? Porque isso não foi inventado ainda. Os cientistas aqui do imaginário ainda não começaram a estudar. E você vai mandar um e-mail pro romapodcast23@gmail.com dizendo o que achou desse episódio ou qualquer outro episódio que você tenha ouvido por aqui, né? E também pode fazer suas recomendações, elogios, críticas, o que você quiser falar também. Pode estar se abrindo ali com a gente, que a gente vai adorar ler o seu e-mail por aqui. Porque vocês viram que até comentário do YouTube a gente acaba lendo aqui também. Porque se não ler esses comentários, a gente não vai ler nada aqui pra vocês. Então, qualquer lugar que vocês comentarem, a gente vai estar lendo, belezura? E tem um recado importante, né, Massa, pro nosso público. Não tínhamos, né, muitos colaboradores, além do grandíssimo Jorge Alves, mas é importante ressaltar que, por uma questão de problemas com o banco, a gente precisou encerrar a nossa conta no Catarse, né? Então, ô Cecília, quer participar da gravação também? Ela quer ajudar. Então a gente não tá mencionando mais elas aqui. Por enquanto a gente não vai deixar uma plataforma aqui de apoio financeiro para vocês, caso, né, queiram fazer a contribuição. A gente vai ver certinho agora nesse fim de ano, possivelmente no início do próximo ano. A gente vai ter resolvido se vai criar uma conta nova do Catarse ou se vai ver alguma outra que às vezes possa ser mais fácil até para vocês. Então, por isso que a gente não mencionou isso aqui, né? Caso você esteja maratonando, não tem como a gente editar os outros episódios, então a gente vai estar falando lá, mas essa conta não existe mais. É isso mesmo, Cecília. Ela tá brava, porque teve que encerrar o Catarse, nossa, ela tá brava. Olha lá. Se o anti-ruído tirar essa parte dela aqui, vai ser muito engraçado. Mas a gente já tinha antecipado também que no semana que vem nós iremos continuar, né, nessa pegada dessa obra que vai pegar então um complemento. Isso? To Me, The One Who Loved You é um complemento, é uma continuação, é uma história totalmente diferente? Não sabemos, vamos descobrir juntos semana que vem no próximo episódio de Roman Podcast. É isso aí. Então, senhor Fabiano, muito obrigado por mais este episódio. Muito obrigado por ter trazido esse anime diferente. Legal, gostei do anime, Manda um abraço pra dona Cecília aí, uma participante aí ilustre do nosso podcast, bastante brava por causa da Catarse. Mas obrigado, senhor Fabiano. Agradecer o senhor Melindo que tá aqui com a gente, né, mais uma gravação. Mandar um abraço pros outros dois lindos ali que não puderam estar conosco hoje, o Roger e o Luiz, né, mas vocês sabem que sempre que possível eles colam por aqui. E agradecer você que nos ouviu até aqui, né? E que tenha gostado do episódio, que também não tenha gostado, mas que não considere também uma perca de tempo de alguma forma, né? Porque às vezes a gente pode ter adiantado um filme que você possa achar bom ou ruim, enfim, talvez isso possa influenciar você a assistir ou não. Mas de qualquer forma, se você for assistir, a plataforma que você for ver te disponibilizar a possibilidade de comentário, não deixe de dizer que você veio pelo Roman Podcast. A gente vai ficar muito feliz se algum dia a gente encarar. Isso também ajuda a espalhar a palavra desse podcast para mais pra frente. Meta pro ano que vem, a gente precisa da ajuda de cada um de vocês. Já vou começar desde agora aqui. 300 ouvintes aqui no nosso canal do Spotify, no Roman Podcast. É basicamente um pouco, quase 200 a gente precisa, né? Um pouco de 180 alguma coisa. Eu sou de humanos, os que já não lembro quantos que tem. E, enfim, vai precisar de uns 180 por aí. Ajude nós aí, espalhe a palavra para
todo mundo. Ouça os nossos episódios. Se gostou, beleza. Se não gostou, pode comentar com a gente também. Por que você não gostou? De repente ali. A gente tem, né? Costumo dizer que a gente tem formas diferentes de tratar o anime. Às vezes a gente vai falar roteirizado aqui do começo ao fim da animação. Às vezes a gente só vai discutir alguns pontos. Enfim, tem episódio de todas as formas aqui. Sem contar os nossos programas, né? Romangá, Roman Piece, Roman da temporada, né? E tá chegando o nosso encerramento desse ano, mais um Roman Trospectiva. Como vai ser? Não sei. Vamos ver se esse ano a gente vai fazer alguma coisa diferente, mais simples ou mais elaborada, a gente nunca sabe. Então, se você quiser descobrir, continue acompanhando a gente aí toda segunda-feira aqui, sem falta, beleza? Abraço pra todo mundo aí. E cuidado na hora de for programar o despertador ali pra acordar no outro dia. Certifique-se de ele estar no horário certo. E sempre deixe um a mais, porque se você não acordar no primeiro, tem um segundo pra te acordar. Mas apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e Roman Piece ou no final, no começo do mês, beleza? E também temos a Roman da temporada, que sempre nos começos de temporada dos animes a gente vai trazer os animes, mesmo que a gente não conheça o anime, a gente vai falar sobre anime para vocês estarem inteirados para ver qual anime vocês irão acompanhar durante as temporadas, beleza? Mas então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento, espero contar com a presença de todos para a próxima semana também, e tchau! Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida do cavaco, siga em frente. Olhe para o lado, se liga na batida do cavaco. É isso aí.